E aí, pessoal? Oi, Flavinha! Mel! Yasmin! Vivi! Oi, Vivi! Oi, Rebeca! Que legal ver vocês aqui! Que bom! Samara, Ren, Isabel! Oi, Isabel! Bom dia! Então, gente, olha só. Hoje, a nossa live... Vou desligar aqui um pouquinho o som, senão fica meio confuso, tá? E aí, Diogo, tudo bem? Tudo bem? Zuca? Eu vou chamar a Flavinha já já, tá? Deixa eu só falar um pouquinho com vocês, que a live hoje... A gente vai abordar um pouco sobre paradigmas, tá? Eu sei que muita gente não sabe o que é um paradigma. E acho que é a live que eu tô mais nervosa, assim, mais tensa, porque é um assunto do qual eu gosto muito, é um assunto que eu venho estudando, é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, tá bom? Então eu vou chamar a Flavinha aqui pra gente iniciar nosso bate-papo. Espero que ela aceite aí a minha solicitação. E vou apresentar a Flavinha. Olá! Oi, Flavinha, tudo bem? Oi! Tudo Bom e você? dia! Bom dia! Gente, essa é a Flávia, tá? Flávia Osteopata. A Flávia é supervisora da EON, da Escola de Madrid, tá? De BH, tá bom? Então, ela é uma amiga querida. E a gente se conheceu através da osteopatia, né, Flavinha? Sim, através da osteopatia. Traz muita coisa boa pra gente, né? Muita coisa boa, muita coisa boa. E aí a gente vai falar um pouquinho aí dos paradigmas, tá? Eu e a Flavinha, a gente separou algumas coisas bem legais para vocês. E espero que vocês estejam com a gente, assim. O que vocês não entenderem e for difícil, até porque o paradigma tem muita gente que nem sabe o que é. A gente vai tentar, da melhor forma, trazer informações leves, tá bom? Para poder acrescentar. Oi, Esté, tudo bem, Esté? Vai lá, Tô vendo Flavinha. aí também muita gente, ó. Tem gente de Porto Alegre, tem Anne Grace, que é americana, lá dos Estados Unidos, Opa! estadunidense, que eu sempre falo errado. Tem uma galera legal aí. Tem gente aqui de Belo Horizonte que eu tô vendo, alunos da escola, amigos. Isso aí, muito obrigada, gente. Muito legal. Flavinha, para quem não, as pessoas que você trouxe para a live, que não me conhecem, né? Se você quiser falar um pouquinho para mim, é de mim, sei lá, eu sou osteopata, Mônica Nascimento, e é chato. Eu conheço a Mônica, né? Conheci a Mônica no Rio, porque foi onde eu me formei em osteopatia. E depois a Mônica também veio a Belo Horizonte fazer um curso de neurodinâmica aqui com o professor espanhol Francisco Coceira e comigo. E a gente foi incrementando essa amizade e ela me convidou para estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho desse tema aí, né? Que eu acho que vale sempre falar sobre isso. E a gente preparou uma coisa bem leve, como ela disse, com alguns fundamentos. Eu até deixei algumas coisas anotadas aqui para poder passar para vocês. Vamos lá? Vamos lá, então vamos começar a falar um pouquinho desses paradigmas, essa palavra tão estranha, né? Esquisita, né? Paradigma. O nome já não é legal, né, Flavinha? Sim, o nome é diferente. É diferente. Então, vamos lá, Flavinha, assim, vamos começar, eu vou puxar aqui uma pergunta, tá? E aí você põe a Uhum. sua colocação e o que aí eu vou complementando, tá bom? Gente, olha Ok. só, se vocês tiverem dúvidas e algumas perguntas, a gente vai respondendo devagar, tá bom? Eu tô um pouco nervosa hoje, Flavinha. De todas as lives, essa é a que eu tô mais nervosa, sério, de verdade. Que Eu engraçado. amo, assim, eu acho que a minha vontade de ajudar, de passar essa informação é tão, sei lá, meu coração ele canta, né? Com isso que eu acho que é o que mais está me deixando assim, tão envolvida. É a palavra. Eu não esperava que eu ia ficar assim, não, mas eu tô. Mas Então vamos vamos lá. lá. Vamos lá, Flavinha.
Inicialmente, para a gente dizer para as pessoas, né, o que é um paradigma, né? Qual é a importância de um paradigma na vida de uma pessoa? Como é que você definiria isso? Então, de todas as pesquisas, todos os estudos que eu venho fazendo já há tempos, a gente sabe que a palavra paradigma, ela vem do grego, né, de paradigma, né, e isso significa um modelo padrão, que esse modelo padrão, ele é feito, né, ele é construído de crenças, de valores, né, e de conceitos que são compartilhados por indivíduos, né, numa determinada situação. E isso se cria uma memória, e essa memória se forma como um modelo de mundo para cada pessoa. E como que eu descobri, como que eu fui me interessando por isso, né? À medida que eu fui vivendo, as coisas não estavam fechando na minha caixa, não estavam cabendo dentro da minha caixa. E aí eu pensava, eu continuo sim com essa caixa aberta, mal fechada, ou eu vou buscar uma forma de melhorar? Então eu comecei a ler sobre comportamentos, né, sobre mudança de crença. Isso já faz muitos anos que eu leio sobre isso. Fiz algumas formações, né, 5 leis biológicas, fiz formação de PNL, que é programação neurolinguística, fiz formação de TISNA, que é tratamento integrado, sistema nervoso autônomo, fiz sintoma sistêmico, então eu venho buscando muito isso. Por quê? Porque a gente começa a ficar com paradigmas fixos. E aí a gente começa a parar de encaixar nos lugares, né? A gente começa a parar de ir para frente, né? Porque quando a gente tem um modelo de mundo muito fixo, a gente não está disposto a ir para frente, isso parece que começa a travar a nossa vida. Então, o que realmente é paradigma, né? São esses, dizem aqui que eu fiz uma pesquisa para vocês, que Russell, em 1998, ou seja, nem tanto tempo tem assim, né? Ele consagrou aqui paradigma, ele diz que o termo relacionado a isso, que é um conjunto de crenças, de escala de valores, né? Que realmente conceitos são compartilhados por membros de uma determinada comunidade, num determinado momento, e que esses procedimentos, eles podem te agregar a uma comunidade, ou te condenar, ou te excluir dessa comunidade. Então, é uma palavra, é um comportamento muito importante. Então, eu acho que fica isso daí, né, Mônica? O que você acha sobre isso aí? Não, acho incrível, porque você está falando da forma mais literária, né, de estudos, a parte científica, né? E aí eu trago um pouquinho disso na nossa vivência diária, por exemplo, né? Que paradigmas são, sim, tudo isso, né? Ideias fixas, né? Que são implantadas na nossa mente inconsciente, não é no consciente, é no inconsciente, e geralmente, né, essas crenças elas são implantadas lá na infância. Coisas que você traz lá da sua infância até os 7 anos de idade, em média, você não tem nenhuma referência. Você é uma caixinha vazia, né? Que o que colocam ali dentro, se você não tiver consciência, né, que aquilo é um paradigma, você convive com isso o resto da vida, né? Então, assim, algumas atitudes que você tem, elas geram um resultado desfavorável, coisa que você não gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem, vamos lá, você quer perder 10 quilos, um exemplo. Você passa a vida lutando contra isso, eu estou falando por causa de mim, tá? Um paradigma meu. Então, é uma coisa das coisas que eu venho estudando. Eu fui muito gordinha na infância por toda uma situação de vida até, né? Toda a referência dos meus sentimentos eram jogados para o alimento. Então, o que eu entendi? Eu entendi, se eu não estou bem, eu como. Se eu não estou feliz, eu como. Se eu não estou satisfeita, eu como. Então, virou como se fosse um medicamento, que a pessoa vai lá, ingere com dor de cabeça, né? Então, olha, a doutora Kilian, estou aí na nossa live. Oi, Estou vendo, oi, Val. Legal. Então, assim, essa questão da gordura,
Flávia, é só uma referência que eu tô dando para querer dizer o seguinte. Às vezes eu vou lá, faço a dieta, e aí no meu momento pior eu vou lá e volto para o alimento. Por quê? Na minha consciência, no subconsciente, está entendido que o alimento vai me salvar. Quando eu olho o resultado que eu estou tendo, não é legal. Aí eu fico triste. Por quê? O meu paradigma me controla, ele faz eu voltar para o mesmo resultado. E aí eu quero culpar o ambiente, eu quero culpar a pessoa que está do meu lado, eu quero culpar a sociedade. E a culpa é nada mais do que o meu paradigma implantado lá na infância, Entendeu? Então eu estou dando Sim. um exemplo de uma forma de alimento, né? Que foi ali essa briga com o peso o tempo inteiro. Mas imagina uma criança que escuta a mãe falar, você é um burro, você é incapaz, você tem que tirar a mesma nota que o fulano. Você, ou então fala uma criança sobre o dinheiro é sujo, menino, sai de perto desse dinheiro, vai Aham. lá na mão. Então, de uma forma inconsciente, a pessoa desenvolve uma aversão. Não, é melhor ficar longe do dinheiro, isso não é consciente, não. Ninguém pega o dinheiro e fala, não, não gosto de dinheiro, não. Muito É. dinheiro pra quê, né? Muito dinheiro, não. Uhum. Você não pensa, a minha mãe falou na infância? Então, assim, essa construção desses paradigmas, né? São repetições, né, Flávia? Isso não acontece de uma Sim. hora para outra. Por isso que Não, é isso tão é difícil, criado, né? por isso que é Isso tão é difícil criado. mudar o paradigma. Sim, e assim, o que eu falo é o seguinte, dentro disso aí que você falou, a gente é muito criado pensando o seguinte, né? Que eu preciso trabalhar, eu preciso ter fama, eu preciso construir bens, eu preciso conquistar, tudo eu preciso, né? Eu tenho, eu preciso, é uma obrigação. E aí, se você não consegue, se você não tem, se essa obrigação não vinga, isso começa a fazer mal, né? Então, a gente cria o nosso próprio modelo padrão de mundo, que é isso aí, as nossas crenças, as nossas reflexões mais fechadas dentro da caixinha. E quando a gente precisa abrir essa caixinha pro mundo, se alguma coisa não encaixa nessa caixinha, isso começa a adoecer a gente. Mas se a gente tem consciência, que eu acho que é o primeiro, eu fiz aqui, eu vou falar para vocês, que são perguntas importantes que a gente precisa ter para a gente ver se a gente consegue iniciar a mudança de paradigma. A primeira é ter consciência. Que se a gente tem consciência disso, a gente já abre o pensamento, né? A gente já abre a mente. Isso é o primeiro passo que a gente precisa. Porque hoje em dia, na nossa vida, a gente tem várias coisas, né? Divergências com umas pessoas, às vezes a gente cria uma expectativa com uma coisa e não consegue ficar nessa expectativa, porque isso mudou, né? A gente está evoluindo constantemente. Então, assim, uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? E que eu vou fazer para vocês. Quando os valores humanos eles são colocados à prova, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai manter nosso paradigma, a gente vai ficar fechado no nosso modelo de mundo aí, no nosso padrão a ser seguido, ou a gente vai se abrir e a gente vai se dispor a aprender de novo, né? Então é uma coisa que eu penso praticamente todos os dias na minha vida, né? Se isso está acontecendo agora e eu não estou me encaixando perfeitamente nisso que está acontecendo, eu não quero pensar no futuro, eu não quero pensar no passado, eu quero pensar no agora. O que isso agora pode me trazer de bom ou ruim? O que eu posso aprender com isso, né? Para que eu, como pessoa, evolua. Porque a vida, uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que a vida, ela é feita de luz e sombra, de mais e menos, né? De dia e de noite. A gente não consegue... Muito legal, muito legal. Ó, e pegando esse seu gancho de ter um lado oposto, né? Existe uma lei, Flavinha, que se chama Lei da Polaridade, né? Então, que todo lado existe um lado oposto. Então, eu vou até aproveitar para fazer aqui uma brincadeira, não, uma ilustração com vocês. Se eu disser para vocês
que não tem nada escrito aqui nessa agenda, na capa da agenda, vocês me diriam que tem ou que não tem? Que eu estou certa ou que eu estou errada? Escrevam aí para mim, por favor. Tem alguma coisa escrita na capa dessa agenda? Sim. Para mim não tem. E para vocês, tem? Anotem aí. Eu sei que demora um pouquinho a internet para chegar. Estou errada, Lívia? A Lívia falou que eu estou errada. Falou que tem. Eu estou falando Paulo que não... falou que tem, aí, ó. Ó, Carlinha Carla falou que tem, Miriam. Todo mundo falando que tem. E se eu falar que não tem? Eu estou errada? Tem certeza? E aí eu falo para vocês o seguinte. O meu ângulo de visão não tem nada escrito. Então, muitas das vezes, o problema que a gente tem é a gente não está tendo o ângulo da pessoa. A gente tira a nossa verdade, tá, como absoluta. Não Exatamente. é. Olha aqui, ó. Do meu lado não tem nada escrito. Aonde eu estou olhando, eu estou certa. Então, a ideia não é isso aí, depende do ponto de vista. Exatamente. Então, a ideia não é estar certo ou errado. Não é isso. A ideia é você estar certo partindo do seu ponto de vista. Exatamente. Se você tem um paradigma que até hoje você vem carregando, que a sua mãe implantou, mesmo inconscientemente, você pensa assim, a sua mãe falou, meu filho, se você não estudar, você vai ser burro, vai ser um burro. E aí você pensa assim, nossa, que mãe agressiva, nossa, que forma errada de criar o filho dela. Mas se essa forma dela deu um resultado positivo para esse filho, ele tomou e falou, não, se eu estudar eu não vou ser burro. Não pode não ser a melhor forma, mas é a forma correta que a mãe soube passar para o filho. Atingir o objetivo. Então, assim, lógico que às vezes esse tipo de abordagem traz traumas, traz paradigmas. Eu não estudei, eu sou burro, entendeu? Mas se a gente respeitar o ângulo de visão de cada um, a gente vai ver que vai existir dois lados. Sempre vão existir os lados. E aí você começa a não querer mais discutir com as pessoas. Você tenta olhar o lado dela de visão, o ângulo dela de visão, né? E a partir disso, você escolhe o melhor para você, o que te dá melhor resultado. Então, não tem a ver com estar certo, tem a ver com o resultado. Se a Flavinha falar para mim, Mônica, olha só, se você fizer uma dieta de uma semana só comendo sopa, você vai ficar magra. Aí vem uma nutricionista e fala, olha só, não faz isso, isso é muito ruim, vai fazer mal para você, mas a Flavinha tá certa. Eu vou conseguir chegar ao objetivo que eu quero. É o melhor jeito? Talvez não seja. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que estar consciente. Isso tem que estar claro pra gente. Então, o que é isso, Flavinha, eu vejo que atrapalha? Os nossos paradigmas, né, que a gente vem carregando, não só na infância, ao decorrer da vida, com as experiências, eles moldam a nossa vida. Eles moldam. Por quê? Exatamente. Né? Porque a pessoa, ela não entende que o paradigma não tem a ver com capacidade mental. Não tem a ver com capacidade. Ah, você é mais capaz do que eu. Entendeu? Não. Você é capaz de... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vai ver pessoas bem-sucedidas na vida que nunca entrou numa escola. Entendeu? Exatamente. São pessoas... Entendeu? Então não tem a ver. E aí esse paradigma de o fulano é melhor do que eu tem que cair. Às vezes o fulano está fazendo alguma coisa que você não está fazendo. Sim, entendeu? Exatamente. As crianças não deixam você fazer. As suas crianças te batem, te limitam. Criam uma barreira. E eu falo muito, Mônica, que assim, dentro desse... não existe luz sem sombra, mais nem menos, né? Porque imagina se tivesse só mais. A gente sempre vai encher. Na hora que chega no topo, o que faz? Saber quando tivesse nem ia valorizar o bom. E assim, o que a gente precisa buscar nessa consciência hoje, que às vezes fica um pouco perdido, que as pessoas que são muito fixas nos próprios paradigmas, né? Elas começam a definhar nas suas próprias vidas. Por quê? Porque a gente sabe isso, né? Muita gente aí talvez não sabe, né?
Mas a gente tem dois sistemas que controlam o nosso ser humano, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Nós somos sistema nervoso autônomo. E quanto mais a gente fica fixo nesse paradigma, a gente não tem consciência das nossas atitudes, nem dos nossos valores, de nada. A gente começa a ter atitudes, pensamentos mais animais, mais reptilianos, né? Então a gente começa a ficar seres humanos sem paciência, intolerantes, né? A gente fica sem educação e não é só para com o outro. A gente começa a fazer mal para a gente mesmo. Porque à medida que a gente maltrata um outro e a gente nutre a cabeça da gente com coisas muito fixas, a gente começa a trazer sofrimento para a gente começa a alimentar o medo dentro da gente, né? E aí eu trago uma coisa muito interessante para vocês, que Buda falou que os piores resultados, os piores danos que podem vir para a gente mesmo, eles vêm através dos nossos pensamentos. Tá? Então, se a gente leva uma vida inconsciente, né? E esse inconsciente vai gerando uma forma, um modelo de ser seu, sem consciência, esses pensamentos são pensamentos ruins. E aí eu trago outra frase, não é uma frase, mas é um dito, né? Que o nosso pai aí de cima, o maravilhoso do mundo que criou tudo isso, né? Jesus fala na Bíblia 365 vezes, ou seja, uma vez para cada dia. Não tema. Então, por que a gente tem tanto medo de mudar? Né? Por que a gente tem tanto medo de inverter o pensamento? Né? Por que a gente tem tanto medo de ter consciência, de tomar essa consciência, de fazer as coisas com consciência? Porque eu falo para vocês que desde que eu decidi mudar, que eu decidi estudar sobre isso, eu digo que é possível, mas eu não digo que é fácil. É fácil. Não é fácil. Isso tá? é verdade. Então é possível e não é fácil. Então, assim, quando a gente se propõe a mudar, né, a gente tem que se propor a mudar o corpo e a mente, né? Porque eu não sei se as pessoas aí já viram aquele filme Divertidamente, onde o autor do filme, ele é um pesquisador de emoções. Ele pesquisa sobre emoções e ele resolveu fazer esse filme na compreensão de que as pessoas entendam o seguinte, como que as emoções, elas repercutem no nosso ser, né? Então, assim, por isso a gente precisa mudar o corpo e a mente, porque uma coisa está interligada com a outra. Né? Sabe então, o que eu vejo, Flavinha? As pessoas confundirem um pouco? Confundirem assim, não ter muito, não tá muito consciente. Por exemplo, a gente tem os sentidos, né? Que é da visão, olfato. Sim, não são emoções. Né? Isso aí nos guia, como se fosse uma antena que nos move para lá, ó. O cheiro tá ali, deu fome. Isso são sentidos. Você vê alguma coisa que não te agrada, você traz para você e você não para usar suas faculdades mentais. Né? Exatamente. São coisas que as pessoas nem sabem que existe faculdade mental. Então, assim, se eu falar aqui de razão é uma faculdade mental, a vontade é uma faculdade mental. É uma faculdade mental. A razão. Você pensa só quantas pessoas são movidas só pelo que estão vendo e não pelo que realmente analisando de uma forma mais rígida, mais fria, mais, né? Tem um lado do cérebro que é a razão, né? Sim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você ouve muitas pessoas falarem que a mulher tem um sexto sentido, que seria a intuição, né? E isso não existe, isso é mentira. Tá? A intuição é uma faculdade mental também, e não cabe apenas à mulher. Todos nós temos intuição. Todos nós. Pensa como você está num ambiente, né? Um ambiente hostil, ou um ambiente que a pessoa tá vibrando de uma forma ruim. Mal. Você até chegar para falar com ela, você fala, nossa, fulano tá estranho.
Que sentido que você está usando nesse momento? É a visão? Entendeu? Não é. É a sua percepção também. Tem o lado perceptivo de você entender cada coisa. Hoje eu uso a intuição de uma forma deliberadamente, eu corro atrás dela, sabe? Eu fico aguçando, eu fico tentando entender tudo com esse lado da minha intuição. Agora, dizer que sou eu que vou ter intuição, que só você o que isso nos ajuda? O que isso nos ajuda na nossa vida? Eu vou trazer aqui um pouco para o lado profissional, que a maioria, né, está aqui, mas serve para todo mundo. A sua percepção, às vezes, de você atender um paciente que naquele dia ele não está tão bem. Você nem sabe o que foi. Mas aí, às vezes, aquele dia ele quer um pouco mais de conversa. Ele quer um pouco mais de atenção. E você percebe que se você deitar ele na maca e fazer os malabarismos das técnicas, não vai ser a solução para essa pessoa. Então, a percepção... Às vezes a pessoa precisa ser ouvida. Isso, e assim, isso tá na gente, a gente precisa usar, né? E senão a gente fica num padrão reptiliano, né? No cérebro reptiliano, e a gente não vê as coisas na nossa frente. Exatamente, tá? A gente se fecha. Existe um experimento, vocês já devem ter visto, quando vocês decidiram comprar um carro, uma bicicleta, um sapato, o que for, um celular. E aí, quando você decide comprar aquilo, você vê aquilo em todos os cantos. Todo lugar que você vai, você vê o carro no sinal, o carro estacionado na esquina, o carro... Fala, gente, eu nunca vi tanto esse carro. Tanto esse carro. E aí você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que você agora está com a sua percepção maior para aquilo. Quando a gente tem um módulo na osteopatia ou na quiropratia, na hora que a gente está aprendendo algo, a gente começa a avaliar o paciente e a gente só encontra aquele problema. Nossa, fulano tem... Você acabou de ter um módulo de fígado. Nossa, hoje eu atendi um paciente... Todos os pacientes da semana têm fígado. Exatamente. Ou seja, a sua mente, a sua percepção, ela não estava ligada naquilo. Aguçada para isso. Exatamente, entendeu? Então, assim, se você sair desse padrão, tá? Do paradigma reptiliano, para você procurar dentro de você, não é fora, tá, gente? É dentro de você o que te faz feliz, tá? Porque o que pode me fazer feliz pode não ser a mesma coisa que vai te fazer feliz. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Lembra sempre dos dois lados, tá? Existem dois lados. A gente precisa respeitar isso. Até mesmo com cônjuge, né? Com um relacionamento de uma amizade. Existem dois lados. Né? E se a gente entender isso, a gente fica um pouco mais apto a lidar com a sociedade, com o mundo, né? Com certeza. E assim, a gente tem que entender, igual você falou aí sobre os relacionamentos, né? Que cada relacionamento que a gente tem, seja ele com seu animal de estimação, seja ele com o seu cônjuge, com a sua amiga ou seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Né? E é uma oportunidade. E assim, ainda vou bater na tecla de ter consciência, então é uma oportunidade de criarmos consciência, de fazer as coisas com consciência, mas o que a gente precisa saber? Né? Que para mudar, a gente precisa aprender, então a gente nunca sabe tudo, né? A gente ter um ego que eu sei e eu sei, é muito complicado. Você criou um paradigma do eu sei, né? E a gente criar um outro paradigma no sentido eu sei, mas se você sabe, eu quero aprender com você, eu tô demonstrando para você quais as mudanças que eu quero para minha vida. Porque eu quero aprender com você. Né? Tem uma frase aí que acho que todo mundo conhece, que ninguém é insubstituível. Então, a gente sempre tem que estar disposto a aprender com o outro. Eu falo isso muito aqui para os alunos da osteopatia, que às vezes as pessoas, quando eu dava monitoria, né, e tudo, as pessoas falam, eu quero ser como você, e não sei o que. Eu falo, gente, vocês vão ser melhores que eu. Sabe? Porque, assim, eu só estou um passo à frente, porque eu me formei antes. Sim. Sabe? Então, assim, não tem essa capacidade de achar que eu sou melhor que todo mundo.
Pelo contrário, se quer aprender comigo, eu também posso aprender com você. Então, essa superioridade, isso é um paradigma que foi criado, né? É um paradigma do ego, do egocentrismo. Eu comigo mesmo. Eu, Sim. por exemplo, quebrei isso na minha vida e todos os dias eu fico querendo quebrar um pouco mais, porque é uma que mentalmente e no meu corpo me faz mal. Então eu não quero isso para minha vida. Eu tomei essa consciência para mim, né? Então hoje eu entendi que isso é uma mudança que eu quero para minha vida. Né? Eu não vou dizer para você que eu nunca fui assim, que eu nunca não me achei. Talvez não no sentido intelectual, mas talvez no sentido assim de antigamente eu malhava muito e tinha um corpo legal, não sei o que, eu achava que eu era. Pra quê? Então eu descobri isso, mas como que eu descobri isso? Né? Eu descobri isso, Mônica, porque é uma coisa que acho que vale para o momento que a gente está vivendo agora. Quando a gente se propõe a essas mudanças, que a gente toma consciência de tudo que a gente quer na vida da gente, quais são as mudanças que a gente quer na nossa vida, a gente tem um momento que a gente precisa, sim, se isolar, observar por dentro, centrar na gente mesmo, dar conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E já isso, às vezes... Que já é muito, né? Sim, demais. E isso, às vezes, cai nessa luz e nessa sombra, nessa polaridade do mais, do menos. Porque muitas vezes você cai em consciência no menos e não no mais. Exatamente. Olha o quão valoroso esse menos é para você. Porque para mim foi super valoroso. Eu acho que é o que mais faz a gente crescer, né? Não é estar sempre bem. É nesses momentos que a gente precisa de se reinventar. E mais do que isso que você está falando é legal, porque é lógico que a gente não deve deixar de cuidar do corpo, porque não importa. Não, o corpo faz parte do conjunto, né? É sua morada, é sua casa. É corpo, mente e espírito. Não tem jeito, e você vai com ele até o final. Porém, você supervalorizar o corpo e deixar o intelecto de lado, ou a espiritualidade de lado, não tem como. Você deixar o corpo, negligenciar o corpo e sobrepor a intelectualidade, está errado também. Então, não tem como você não ter equilíbrio nisso, né? E ser uma pessoa que vai longe. Na verdade, Flavinha, o que eu vejo, né? Do paradigma de uma forma geral? As pessoas não sabem o que são paradigmas, tá? Elas defendem, às vezes, uma ideia que elas não sabem de onde veio, da onde foi, de onde surgiu. Eu vou contar uma história que eu sempre conto porque eu acho incrível, né, a forma de abordar. Eu vou dar 2 nomes. Maria e João, tá? Maria e João era marido e mulher. E um dia, a Maria, desculpa, estava fazendo uma carne assada e o marido perguntou assim: Maria, por que você, toda vez que você vai fazer essa carne, você corta as pontas dessa carne? Aí ela falou: porque eu faço assim, é o meu jeito de fazer. Mas de onde surgiu isso? Eu sempre vi mamãe fazer assim, então eu faço assim. Será que a gente pode ligar para sua mãe para ela explicar para a gente o porquê você corta as pontas dessa carne? Vamos ligar para ela. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Aqui é Maria. Não, então, eu tô com o João aqui, ele tá me infernizando. Ele quer saber por que eu corto a ponta das carnes. Eu tô falando para ele que eu sempre vi a senhora fazer assim. Então, eu não conheço nem outra forma de fazer. E aí, você poderia explicar pra gente por que corta a ponta da carne? Aí ela falou assim: olha, minha filha, eu aprendi isso com a sua avó. A sua avó sempre fez assim. Então, eu vou dar uma ligadinha para ela e é melhor você ligar. Liga para ela que ela vai te falar. Tá bom. Oi, vó! Oi, vó, tudo bem? Aqui é Maria. Então, vó, já liguei para a mamãe, aqui o João tá me perturbando, ele quer saber por que a gente corta. A mamãe falou que aprendeu com você. Por que corta a ponta da carne na hora de cozinhar? Aí ela fala assim, ó: minha neta,
Olha só, simplesmente quando eu fazia comida naquela época, a nossa panela era muito pequena, não cabia a carne inteira. Então eu precisava cortar a carne. Aí ela, avó, tudo bem, obrigada. Ou seja, isso foi passando de geração em geração, é uma coisa pequena, mínima, boba. Com certeza ela não tinha mais a mesma panela da avó. Tinha condições de ter uma outra panela, mas estava reproduzindo um padrão e ela não sabia de onde tinha saído aquilo. Por que que aquilo Isso estava... mesmo. Você entende? Então, assim, isso é uma Uhum. ilustração para trazer como que a gente carrega. A gente carrega umas informações lá de trás e a gente não precisa carregar. A gente não precisa carregar. Essa é a realidade, Flavinha. É a realidade. Só que quando a Ó, gente está tem consciente... só para dar uma paradinha para dar um oi para Davi, lá da Espanha, professor da escola. Tem a Flávia Ah, que também de legal. Portugal. Tudo Tem bem, gente Davi? internacional aí. Live Mas internacional. live internacional. Mas é isso mesmo. E eu acho que quando a gente toma consciência dessas pequenas coisas, né? Isso vai abrindo a mente para a gente ter consciência de coisas maiores. E a gente vai Sim, criando, né? A gente vai criando para as coisas maiores, por exemplo, como eu criei isso do ego incomodar, né? Isso foi uma coisa que começou a me fazer mal, né? No corpo, mente, isso começou a me fazer mal, inclusive até espiritualmente também, na época. Eu decidi ter uma paz comigo mesmo, né? Então, assim, eu decidi controlar, tentar enxergar essas crenças que me alimentam no dia a dia, né? E tentar dar uma girada nessas crenças que me alimentam no dia a dia para me tornar uma pessoa melhor. Então, eu estou numa busca, né, como eles falam lá nos 7 anos no Tibete, eu estou numa busca disso mesmo, de espiritualidade, de mente, de tentar ajudar as pessoas. Tem um aluno aí, eu não vi se ele entrou aqui, mas é um aluno de Recife, Fortaleza, não sei, que ele falou comigo assim que eu ajudo muito ele, né? Com algumas coisas que às vezes eu posto, algumas coisas que eu falo. Entrou aí a Paula Caldas, que é uma paciente, que também falou que muito obrigado por ajudar no corpo e na alma. Então, isso para mim é a minha gratificação, mas eu não preciso povoar a minha gratificação falando que eu sou melhor, porque eu não quero isso. Eu quero ser boa para o meu paciente. E para mim tá bom, sabe? Então, assim, eu quero essa paz comigo mesmo. Eu escolhi essa vida, eu escolhi essa relação de oportunidade com as pessoas. Então, hoje, eu pergunto para vocês aí que estão assistindo a gente. Vocês têm o direito, vocês têm o poder de escolher como vocês querem e como vocês vão viver a vida de vocês. É uma pergunta que eu deixo para vocês, né? Como vocês querem e como vocês vão viver a vida de vocês. Qual o primeiro passo que vocês vão tomar diante disso daí? Né? E aí eu trago um autor aqui, o Anthony Mello, que ele falou que se queremos mudar a nós mesmos, teria que ter uma base, teria que ser a base da compreensão e da consciência, com tolerância e sem violência, seja essa violência verbal, mental ou física. Né? Um autor de que eu leio as coisas e trouxe isso para vocês. Então, hoje todo mundo fala muito na palavra gratidão, né? Então, ao invés de dizer obrigado, fala gratidão, né? Gratidão não é obrigado. Obrigado é obrigado. Gratidão é viver no agradecimento. O que é viver no agradecimento? É entender as bases da polaridade, que mesmo tendo luz, a gente precisa de um dia de sombra, mesmo tendo dia, a gente precisa da noite, mesmo tendo mais, a gente precisa do menos. exatamente. E mesmo nesse lado escuro, diferente, a gente continuar agradecendo. Isso é gratidão. É viver na gratidão. É entender a polaridade, agradecer no bom e no ruim, no mais e no menos. Isso é gratidão.
E aí eu deixo mais uma pergunta para vocês. Em que momento da sua vida vocês se encontram aí? Porque o meu convite dessa live aí é convidar vocês a refletir, a se abrir para essa descoberta, né? A tentar inverter o pensamento. E desse pensamento invertido, vocês mudarem o paradigma de vocês. É o meu convite para vocês legal, aí nessa live. Muito bom, Flavinha, muito legal, muito bom mesmo. E assim, se a gente pensar nisso que você está falando, né? O que acontece que eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que a gente começa, às vezes, um projeto, uma coisa que a gente decide, né? Naquele momento a gente decidiu. Eu vou mudar de emprego, eu vou fazer tal coisa. Passa uma semana, duas, a gente já está perdendo o interesse, né? De fazer aquela coisa, aquela sensação, né? Aquela motivação, ela começa a baixar, você começa a voltar para o seu padrão antigo, e aí você fala, isso não é para mim. Né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que isso é um paradigma. Isso é um paradigma. O paradigma é exatamente isso. Ele faz você não gastar energia, você voltar para o seu padrão antigo, porque é mais confortável. Então, assim, se você ouviu anos da sua vida, de repente que você vivia com uma pensão, vamos dizer assim, tá? Sua mãe ou seu pai se foi, deu uma pensão para você, e você, dá para eu viver bem o resto da minha vida com a pensão. Só que chega uma época da vida que você fala assim, não, quero fazer alguma coisa. Quero ser produtivo, eu quero mudar o mundo, né? Que a gente tem isso, eu vou mudar o mundo. Sim, a gente tem isso. E aí, um dia você se inscreve num curso, você faz não sei o quê e tal, vai arrumar um emprego. E aí, passa um mês, né, trabalhando, você não está acostumado, você está acostumado a ter tudo na mão, você tem uma pensão. E aí, o seu subconsciente fala, você não precisa disso, não. Aí daí, pegar trânsito, encarar chefe, gente chata, prestar conta. Então, assim, a tendência do nosso inconsciente é voltar ao padrão antigo, né? Porque é confortável. Isso é um paradigma, tá? Isso é um paradigma. Isso se enquadra em qualquer coisa que não deixe você avançar, que faz você voltar ao padrão. Então, qual é a importância de um paradigma? Toda. Porque o paradigma, ele controla a sua vida inteira. Ele controla ao pé da calça que você encaixa primeiro. Então, quando você era pequenininho, que a sua mãe segurava a calça, segurava a cueca e falava, ou a calcinha, e falava, meu filho, bota a perninha aqui, ó, primeiro essa, primeira direita. Então, você foi acostumado a toda vez que for botar roupa, usar aquela mesma perna. Tenta hoje você começar a botar a sua calça, a sua roupa com a perna contrária para ver se você vai conseguir ser confortável. Você pode até conseguir, mas é estranho. Porque você tem um padrão. Você tem um padrão. Você foi criado um padrão. Para você mudar esse padrão, você precisa forçar a mudança. Forçar a mudança. Então, assim... compreensão e consciência, né? Então, mas se você não sabe o que está acontecendo, como que você muda? Eu não sei o que é um paradigma. Como é que eu vou mudar uma coisa que eu não sei? Então, primeira coisa, é isso que a Flávia falou lá anteriormente. Você precisa identificar o paradigma. Você precisa saber o que é, que ele existe, que ele te controla sim, não é só você. Eu também tenho paradigma. E não pensa que você mudar o paradigma, você vai se livrar do paradigma, não. Você troca o paradigma. Hoje você pensa você cria outro. Amanhã você está em outro paradigma. E a tendência é você ir melhorando isso, mudando o paradigma positivamente. Não é pensar, mudei o paradigma e pronto, não adiantou nada. Tudo aquilo que elas falaram para mim. Não, gente, não é isso, por favor. É contínuo, é de novo, é outra vez, de novo, de novo. Entendeu? Então, essa questão de você estar consciente do paradigma é mais fácil, tá? Eu vou falar assim um pouquinho, rapidinho, Flávia, só para você, e a gente vai abrir umas perguntas. Por exemplo, quando eu era pequena, muito jovem, eu não recebia presentes de infância, de Dia das Crianças, Era uma coisa que, assim, quando eu era criança, era doído, sabe? Era aquela coisa... Mas eu não entendia muito bem, e eu fui crescendo com aquilo, eu via um colega tendo festa de aniversário, eu não tinha festa de aniversário. Então, qual é a minha tendência de hoje? Eu não fazer festa no meu aniversário.
Não tem por que fazer festa. Ah, é legal, eu gosto de comemorar aniversário, mas fazer festa não é um hábito. Porque lá atrás nunca me cativaram a comemorar esse dia tão especial. Então, às vezes, você vê alguém fazendo festa, a pessoa, nossa, essa pessoa, mas não. Entende? É importante comemorar, é importante para aquela pessoa, porque ela foi incentivada a ter comemoração. Então, às vezes, a gente não entende quando alguém não gosta do que a gente gosta. Quando alguém não quer fazer o que a gente faz, entendeu? Para eu estar aqui com vocês, eu quebrei vários paradigmas comigo mesmo, de autoimagem, de ser sempre vítima, de não, isso não é para mim, não, eu não estou pronta, não, não é para mim. Gente, eu não estava pronta desde quando eu estava na barriga da minha mãe, mas eu estava lá, nasci. Não estava na hora de eu entrar para a faculdade, eu consegui fazer a minha faculdade, vocês não têm ideia o que foi. Depois de formada, eu demorei quase 2 anos para colar o grau, porque eu não tinha dinheiro para pagar as mensalidades atrasadas. Entendeu? E eu fui para osteopatia e eu não paro. E assim, eu não estou dizendo que, porque eu sou melhor ou pior, não tem nada a ver com isso. Mas todos os dias eu luto com o meu paradigma. Com o meu paradigma. Exatamente. É a minha mente falando para mim, você pode, você não pode. Você está pronta, você não está pronta. Entendeu? Então, acho que a ideia é essa, né, Fabi? Eu quero ainda deixar uma colocação antes das perguntas aí rapidinho, que assim, quando a gente toma um pouco mais de consciência, igual você tomou consciência disso daí, a gente também tem que ter consciência, né, da intenção de levar o bem, independente para quem, para onde, né? Então a gente começa, quando a gente tem uma consciência, uma compreensão daquilo que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, porque a gente vai sair de um paradigma e entrar em outro paradigma. Mas isso é uma evolução. E essa evolução, com consciência de intenção de levar o bem, a gente traz para a gente mesmo 2 coisas muito importantes, que é o altruísmo, né, que a gente cria uma preocupação com o outro, né, e a famosa palavra aí também, que é a empatia, né, que é entender emocionalmente o outro. Ah, mas eu não gosto, fulano gosta. Mas será que hoje eu consigo entender fulano? Será que hoje eu consigo entender o eu não gosto e o fulano gosta? Então, isso, gente, melhora os nossos relacionamentos em geral. Porque se a gente melhora, o nosso redor melhora. Então, a ideia dos paradigmas é a gente não ser fixo num paradigma só. A gente buscar as nossas consciências e lutar por isso, né? Se propor a reaprender, se propor a recomeçar, a reviver, a renascer, a reinventar. A gente precisa soltar o controle da nossa vida e inverter esse pensamento. É isso aí. Muito legal, muito bom, gente. Eu sei que é muito complexo, a gente está falando de uma forma muito aberta. Se a gente for falar de paradigma, a gente não para nunca mais. Só que eu acho legal a gente começar a falar de formas específicas também, direcionar vocês a mudar um paradigma por vez. Não é 500 paradigmas, não. É um. Decide, né? Quando o presidente Kennedy decidiu lá mandar o foguete para a Lua, perguntaram para ele, como que você vai fazer isso? Ele falou assim, a vontade de fazer. A vontade de fazer vai fazer com que a gente chegue lá. Ou seja, você imagina hoje que um homem vá à Lua? Entendeu? Isso foi criado lá atrás. Então, gente, decida. Se vocês querem fazer alguma pergunta, aí a gente tem tempo de responder 1 ou 2 perguntas. Tem alguém que perguntou aí, ó. Raíssa. Isso. Peraí que eu não estou conseguindo ver. A partir do momento que você você percebe o paradigma e tenta adquirir outro, a gente deixa de viver com o outro ou fica com os 2? Boa pergunta, muito boa. Muito boa. Você quer responder ou eu respondo? Você que sabe. Vamos lá. Então, Raíssa, né? Eu não vi lá. Então, Raíssa, isso depende um pouco da sua consciência. Se você tiver com uma consciência bem boa da sua mudança, da sua inversão de pensamentos aí, né?
da sua ideia de recomeçar, de reviver, de reaprender, você deixa o outro e vive no novo, tá? Acho que isso depende. E assim, complementando, não é tão simples, tá, Raíssa? Isso não é tipo Sim. um botão que você vira e fala, agora eu não tô no modo on, tô no modo off. Isso Não é. leva tempo. É Isso como o eu tempo. disse, é possível, mas não é fácil. Você vai se ver fazendo, às vezes, coisas que você fala, nossa, mas eu já sei que isso aqui não é bom para mim. E aí você já está consciente de intervir. Porque quando você não está, você só reproduz. Quando você já faz e olha e fala, nossa, tá vendo? Eu estou fazendo isso de novo. Aí você é capaz de interferir. Então, quando você enraizar esse novo paradigma, o outro fica para trás. Tem Fica coisa para que você não trás. quer mais, ó. Amizade fica para trás, lugares ficam para trás, Tudo fica para pessoas trás. ficam para trás. Pensa assim, ó, é uma pirâmide. Toda E você vez que vai você subindo. sobe um degrau, várias coisas ficam para trás. Isso não está no seu poder. Você vai falar sobre assunto que as pessoas não querem ouvir. Você vai querer conversar, ter uma conversa mais profunda, e aquela pessoa fala, nossa, Raíssa tá chata agora, só fala disso. As pessoas se afastam de você, você sente um pouco, você fica um pouco sofrida com isso. Até você entender que não, que é normal, que cada um tem a sua vida, que você está vivendo a sua vida. Então, quando você muda realmente o paradigma, muita coisa fica para trás. Tem coisa que não faz mais sentido para você. Não faz. Você pode até ir, mas você consegue dizer não. Você consegue já falar um não, coisa que você não fazia antes. Ah, vou magoar o fulano, vou magoar. Não, eu não quero ir. Não quero fazer isso aqui. Eu não Você não gosto. se encaixa mais dentro daquela caixinha, Você fica mais né? consciente de você, de que você quer para você. Entendeu? A Miriam está perguntando aí como que eu identifico o paradigma se ele é inconsciente. Miriam, se ele é inconsciente, a gente tem várias atitudes durante o dia, durante a vida que são inconscientes. Mas se dentro dessas atitudes, algumas dessas atitudes começam a já não te fazer bem, começam a não encaixar dentro do seu quebra-cabeça, você precisa parar, né? É o que eu falei, precisa centrar em você mesmo, tomar conta dos seus pacientes, dos seus pensamentos, né? Dos seus sentimentos. Você precisa se isolar e fazer um exame de consciência mesmo, uma compreensão disso, para você ver, né? Se isso é um paradigma que você precisa realmente mudar. Tá? Então, assim, isso já não. Eu sempre fiz isso, mas agora não tá legal. Mas por que não tá legal? Eu sempre fiz isso. E Então, às sabe uma vezes, coisa agora que eu chegou o uso também? momento. Sabe uma coisa, Flavinha, que eu uso também muito? Por exemplo, ela falou que como que identifica se é inconsciente, né? É Sim, inconsciente, mas você traz para a sua realidade. Você escova o dente com a mesma mão sem perceber, você mexe no sim, celular. É tudo, já está lá dentro, mas você faz aqui fora. Então, o que que você sim. pode usar para ter um termômetro para entender isso? Os seus Pequenas resultados. atitudes. Os seus resultados são os resultados que você quer, que você está buscando, você está conseguindo ter o resultado? Se não está conseguindo, em algum momento o seu paradigma está controlando a sua vida. E aí você vai começar a Exatamente. buscar. Será que eu marquei de acordar 5 horas da manhã que eu ia começar a fazer minhas caminhadas. Ah, deixa para amanhã. É um paradigma. É a Sim, procrastinação. Então, o seu cérebro o tempo inteiro. Então, essa forma é uma forma de você trazer esse inconsciente para a sua vida. Hein, Flavinha? Eu uhum. costumo dizer também que às vezes você vê pessoas dizendo que sabem muito, né? Eu sou isso, eu Sim. sou aquilo, eu sei muito, mas para olhar o resultado delas. Para olhar o resultado. Se você pegar um cartão, eu e você, Flavinha, vamos jogar sinuca, né? Que é a bolinha lá. E eu falo que eu sou expert em sinuca. Eu sou número 1, eu sou Uhum. 10. E a gente começa a jogar e você está me ganhando. Você está me ganhando, você está me ganhando. Mas eu sou expert, mas você está me ganhando, você está me ganhando. E aí o cartãozinho lá de pontuação não mente. Ele não mente. Ele está dizendo quem está ganhando. Então não adianta eu dizer que estou ganhando, que eu sou, se o meu resultado não está mostrando isso. É Exatamente. incoerente você ser Uhum. e você não viver.
em algum momento isso cai. É uma máscara que cai. A gente não tem Sim. como, entende? Então, assim, eu não sei se tem outra pergunta. A gente tem 3 minutos para responder mais uma pergunta. Tem alguém que falou sobre se isso é uma vibração. Peraí, só um minuto. Isso é mudança de vibração. Claro que quando você muda o seu paradigma, você começa a vibrar em outra frequência, né? Então, por exemplo, nessa crença aí de dinheiro que Mônica falou, então, às vezes a gente fica assim, dinheiro é sujo, não sei o que, não sei o que. Quando você entende que você trabalha um mês para achar que aquilo que você ganhou é sujo, poxa, não é legal. Então, hoje eu não quero mais achar que é sujo. Você começa a vibrar por dentro em outra vibração, em outra frequência. Então, sim, quando você muda o seu paradigma, você muda a sua vibração. Né? E assim, Flávia, às vezes, é muito legal, esse assunto é assunto para um dia inteiro, né? Essa questão da vibração, às vezes você nem está fazendo muito, né? Você muda a sua mente. Você fala assim, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou. E aí você está desempregado, mas você fala, eu vou caminhar de graça, né? Você põe o tênis e vai. Vai até caminhar. Vai, eu vou caminhar. Tirei da minha mão, hoje eu vou. E aí você, não, eu quero algo melhor. Nessa sua mudança de vibração, nesse momento que você toma uma atitude de mudança, as coisas chegam para você. Nessa caminhada, porque você começa a mudar no geral. Nessa caminhada, você encontra uma pessoa que para do seu lado, começa a conversar. De repente, essa pessoa tem um emprego para te oferecer. Quando você vê, você conheceu alguém caminhando que está virando seu amigo que te deu um emprego. E aí você fala, meu Deus, mas por quê? Essa pessoa ela não foi na sua casa bater na sua porta. Você decidiu buscar. E aí é que está a diferença. Pessoas acham que vão mudar a frequência, vão ficar em casa, vibração, física quântica, energia, vai aparecer, vai dar tudo certo, dinheiro vai chegar. Inclusive, ontem eu vi um post, e depois eu vou repostar para vocês lá no meu Instagram, que muitas pessoas esperam a luz, mas não levantam e tocam no interruptor para a luz chegar. Exatamente. Né? Então, assim, o que vocês querem da sua vida? Então, é a pergunta que eu vou deixar para vocês, ainda vou deixar essa pergunta que eu acho que vale, né? Que vocês têm o poder, né, de escolher o que vocês querem da sua vida e como vocês vão viver a sua vida. Então, as duas perguntas são essas. O que vocês querem e como vocês querem viver a sua vida. Né? Então, gente, esperar a luz sem nada, sem atitude não vale. Eu te agradeço muito aí. A gente vai ter que se despedir, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. E a gente nem dá tchau. É horrível. A gente nem dá tchau. Mas pessoal, muito obrigada. Deixem seus comentários, passem a live aí. Acho que Mônica está gravando, né? Vai ficar 24 horas. E muito obrigada pela participação de vocês, tá? Um grande beijo. Obrigada, Mônica. Olha, Flavinha, muito obrigada. E acho que a gente pode fazer outra. A gente pode especificar um pouco mais o assunto, aprofundar o assunto. Isso é uma coisa da qual eu posso ficar falando aqui o dia inteiro para vocês, de formas diferentes, porque de verdade eu amo isso. Eu não consigo entender nenhuma formação em nada sem o entendimento disso, tá? Você pode não ter ninguém, mas se você... Ninguém é assim, né? Profissionalmente falando. Mas se vocês quiserem, pessoal, podem deixar dicas de coisas que vocês querem que a gente fale, né? Tá legal. Se tiver uma dica, talvez a gente... 10 segundos para acabar, Flavinha.